Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. Cumprir a profecia.
Amados, vocês me conhecem, a maioria de vocês me conhece. Eu não sou pregador, né? Eu sou um professor. Eu gosto de ensinar. Eu gosto de colocar algo que está no meu espírito, no meu coração. Eu gosto de transferir para o seu coração, para o seu espírito, para que você leve para casa alguma coisa. E se você assim desejar, você pode praticar, experimentar, vivenciar o ensino que você recebe. Ver como Deus pensa sempre será um grande ganho para nós. Isso nos permite ver o que Deus valoriza e o que Ele não valoriza. Descobrir o que Deus valoriza e você começar a valorizar aquilo que Deus valoriza é um grande ganho. Quando eu valorizo o que Deus não valoriza, isso gera uma disfunção, um desencontro. E aí a gente fica aí lutando, tentando alcançar algumas coisas que Deus não valoriza e Ele não tem para nós. Em Marcos capítulo 4, vamos ali um pouquinho para o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 3, nós temos essa escritura aqui. Jesus começou a ensinar outra vez. Então Jesus não era um pregador, era um ensinador, ok? Então eu me identifico com Jesus, né? Jesus estava ensinando. Então uma outra vez ele estava ensinando. E ele estava à beira-mar. E o texto diz que uma numerosa multidão se reuniu em volta dele. Você pode imaginar que lindo, uma multidão para receber ensino. Não tinha nenhum cantor famoso, não tinha nenhum pregador famoso, mas tinha alguém que queria ensinar. E é uma multidão faminta por aprender. E o texto diz que, de modo que ele entrou num barco onde se assentou e afastando-se um pouco da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, ensinava-lhes muitas coisas, usando uma didática, usando uma metodologia chamada parábola. Parábola é quando você faz uma comparação, uma coisa natural com algo espiritual. Você entendendo o natural, aí você entende também como funciona o espiritual. Isso é uma parábola, um paralelo de verdades. E o texto diz que durante o seu ensino ele dizia: escutem, eis que o semeador saiu a semear. Eu fico pensando o seguinte, ele dá um grito. Posso dar um grito aqui? Ele dá um grito, ele diz: escutem! O pessoal para. Ele diz: eis que o semeador saiu a semear. O pessoal fica pensando: mas é um semeador, ele sai a semear. É óbvio. É claro. Por que ele está chamando a minha atenção? Por que ele quer que eu preste atenção? A expressão eis significa olhem, reparem, preste atenção, foco aqui. Mas as palavras que seguem a expressão eis, preste atenção, parece ser algo nada especial, nada incrível. O que Jesus disse: o semeador saiu a semear. Seria como dizer: está frio em Curitiba. Seria como dizer: ei, preste atenção, em Curitiba esfriou. O curitibano vai olhar para mim e vai dizer: que novidade, né? Claro que Curitiba esfriou. Eles iam me olhar com cara de paisagem, né? É bem provável que os curitibanos ficariam até um pouco bravos comigo. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: olhem, preste atenção, o semeador saiu a semear. É claro que o Senhor Jesus Cristo queria mostrar algo que ninguém estava vendo. Provavelmente Jesus Cristo não queria que se enxergasse somente um homem lançando sementes no solo. Provavelmente o que Jesus Cristo queria que fosse visto era a imagem que mais representa a virtude chamada esperança. Jesus queria que prestasse atenção na imagem que representa a esperança, que é a imagem do agricultor semeando a semente.
Então não era para olhar o quadro em si, mas o que motiva um semeador a semear. A motivação do semeador chama-se esperança. Esperança. Semear é o ponto alto da esperança, porque toda semente contém uma promessa. Olha, vai pegando aí. Cada semente contém uma promessa. E cada promessa contém esperança. Por isso, provavelmente, o momento de maior alegria do agricultor é o momento em que ele tem a oportunidade de semear. Ele preparou o solo com adubos, nutrientes, escolheu o momento certo, ele ajustou o maquinário, selecionou a semente, e nesse momento cheio de alegria, o semeador se lançou ao trabalho da semeadura. E Jesus diz: ei, olhe, preste atenção, o semeador está semeando. É como se Jesus dissesse, como se ele estivesse olhando a cena de uma forma assim, de uma perspectiva tão especial, tão maravilhosa, e como se ele dissesse: ninguém lança as sementes sem a convicção que a semente carrega uma promessa de germinar. Ninguém lança a semente sem a convicção de que a semente contém esperança. Sem esperança, ninguém vai semear. Com isso, o Senhor Jesus Cristo estava dizendo que ninguém consegue fazer alguns tipos de trabalhos sem esperança. A esperança é a única coisa que, depois que o semeador coloca toda a semente no solo, faz o semeador olhar para o solo que recebeu a semente e, numa perspectiva, até mesmo de emoções, de alegria, de sonhos, ele pensa: que privilégio, que alegria, eu pude semear. A alegria da esperança, ela é diferente da alegria da vitória. Quando você obtém uma vitória, você conhece o tamanho da vitória. Mas quando você tem esperança, você tem uma dimensão muito maior, porque a esperança você não consegue medir. A vitória você consegue mensurar, mas a esperança não. Ela está além do convencional. Pense comigo. O agricultor olha para o solo semeado e pensa: na safra do ano passado, eu colhi 80 sacas de soja por hectare. Mas sabe de uma coisa? Este ano eu vou colher pelo menos 100 sacas por hectare. Esperança. A esperança. A alegria da esperança me faz enxergar mais do que as minhas próprias experiências. Eu já fiz isso uma vez, já fiz isso 2 vezes, já fiz 3 vezes, já fiz 10 vezes, e é o mesmo resultado. Mas quando você coloca a esperança no seu labor, você cria uma expectativa maior do que toda a sua experiência. Você pode perceber que a esperança abre sempre para mais do que pode ser? Você pode enxergar que a esperança me faz ver mais, muito mais do que o lógico ou do que o comum está dizendo? Por exemplo, você não está aqui por acaso. Você não está nos acompanhando pelas mídias sociais por acaso. A conferência Esperança está te levando para um lugar onde você vai enxergar mais do que o comum. Deixa eu repetir. A conferência Esperança está te levando para um lugar que você ainda não experimentou, não experienciou, que você ainda não viu. Coisas que os olhos não viram, que não subiu no coração, que não chegou nos ouvidos, são as coisas que Deus tem preparado para mim e para você. E a conferência Esperança quer ativar isso em você, quer mover isso em você, fazer você levantar os olhos e com alegria começar a imaginar que coisas maiores estão chegando na sua vida. Aleluia! É desse jeito. Por isso o Espírito Santo está dizendo: eis,
olhem. Ei, preste atenção. É como se ele dissesse, não importa o quanto de experiência você tem na família, no trabalho, no ministério, não importa quanto de bagagem você tem na sua vivência, nas suas finanças, na sua saúde. Ele está dizendo, ei, olhe, veja, ei. Está sendo semeado sementes. E toda semente contém promessa. E toda promessa ativa a esperança. O que você está vendo? Não é um tumor, é cura divina. O que você está vendo? Não é um dependente químico, é uma alma liberta. O que você está vendo? A escassez de 5 pães e 2 peixinhos? Não, é um milagre da multiplicação. O que você está vendo? Uma tempestade, um vento, um agitar das coisas? Não, são as derrotas de Satanás e seus demônios. O que você está vendo? Uma muralha intransponível? Não! É o ruído de que aquilo que impedia você de avançar está caindo por terra. Não é o caos político da nação, é o fim da maldade da nação. Isso é esperança. Eis, olhe, preste atenção. É o poder da esperança te tirando da posição de cauda e colocando você na posição de cabeça. É o poder da esperança te tirando você do pouco e te colocando no muito. É o poder da esperança tirando você de trás e colocando na frente. É o poder da esperança tirando você do pouco e colocando você sobre o muito. Aleluia. Olhem, vejam, Jesus está dizendo, preste atenção. O homem da Galileia, o homem de Nazaré está dizendo, preste atenção. Não é somente um agricultor lançando a semente, não é somente um ancião orando, não é somente um jovem dançando, não é somente um homem pregando, não é somente um casal evangelizando, não é somente uma conferência acontecendo, não. É a esperança sendo liberada, é a esperança agindo com poder. Veja, olhe, é a igreja marchando de joelhos, é o poder de Deus sendo ativado. Aleluia. Aleluia. Romanos capítulo 5, o versículo 5 diz assim para mim e para você. Ora, a palavra ora ali significa além do mais, além disso. Ora, além disso, a esperança não nos deixa decepcionados. Pronto, vamos embora. Vamos embora. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vamos ler o verso ao contrário. O Espírito Santo está no nosso espírito, no nosso coração. Juntamente com a presença do Espírito, estamos cheios de amor. Por isso jamais você será decepcionado. No mesmo Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus declarou assim, ei, olhem, o semeador saiu a semear. Aqui nós precisamos, talvez umas 3 horas, para pensar. Vamos entender isso. No Evangelho de Marcos 4,14, Marcos 4,14 nós temos, o semeador semeia a palavra. O semeador semeia a palavra. Palavra é igual a semente. Vamos pensar um pouco aqui. A palavra de Deus é a semente. O coração humano é o solo. Quando e como é que semeamos a palavra? Nós semeamos quando declaramos a palavra de Deus. Assim como existem várias espécies de sementes, várias espécies de árvores, assim também existem vários versículos bíblicos para situações específicas.
Ok, é maravilhoso você saber decor e citar todos os dias: o Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. Ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. É ótimo você conhecer esse texto, mas você precisa conhecer outros. Senão você vai comer só abacate, só abacate, só abacate. Aprenda a semear outras sementes para você colher outras coisas. Você pode semear palavras de saúde, sementes de abundância, palavras de paz, sementes de salvação, sementes de multiplicação, sementes de reconciliação, sementes de ressurreição. Tem várias espécies de textos bíblicos, de sementes da palavra, que você precisa selecionar e você precisa semear. Assim como uma semente de abacate contém a natureza do abacate, também a semente da palavra de Deus contém a natureza de Deus. A vida está na semente e o solo permite a natureza da semente se revelar quando semeada. E quando eu semeio, quando eu declaro, quando eu proclamo, quando eu anuncio, quando eu confesso. Por isso o texto diz: eis, olhem, vejam, preste atenção, o semeador saiu a semear. Ele está acionando um princípio, ele está acionando uma verdade. E a hora que ele lançar essa semente vai germinar. Algo começa a acontecer, algo começa a mover. Meu irmão, minha irmã, saiba de uma coisa: você não precisa correr atrás de profeta. Você é o primeiro e principal profeta da sua vida. Aleluia! Especialmente se você der uma boa oferta para alguns profetas, eles vão profetizar o que você quer. Meu Deus! Então faça o seguinte: encha de não sei do que, de óleo, de soja, alguma coisa, de cozinha na sua mão, coloca na sua cabeça e diz: eu declaro que eu sou como árvore plantada junto a ribeiros de águas, eu dou fruto na estação própria, as minhas folhas não caem, e tudo que eu faço prospera. Semeie na sua vida. Semeie na sua vida. Como o tema aqui é esperança, vamos pensar um pouquinho sobre esperança. Me permita falar um pouco. A Bíblia Sagrada coloca 3 virtudes que nós, filhos amados de Deus, temos. 1 Coríntios 13:13. Olha que texto lindo. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes 3 são 3 virtudes que você tem: a fé, a esperança e o amor. Ah, pastor, mas fé não é um dom? Não, ok, tá bom. Tá? Mas tenha como virtudes a fé, a esperança e o amor. E estes 3, porém o maior deles é o amor. O maior é o amor. Então não vamos tratar do amor. Vamos tratar um pouquinho da fé e da esperança. O que é esperança? O pastor Fragali ontem já definiu para nós. Esperança é uma expectativa confiante. Esperança é se alegrar agora por algo que eu possuirei depois. A esperança, Provérbios 10:28, a esperança dos justos é alegria. Quem tem esperança não está deprimido. Quem tem esperança está alegre. A esperança do justo é alegria. Esperança é mais do que expectativa. A expectativa é quando você espera algo que você não fez, que ninguém não fez, e de repente você espera que vai cair do céu alguma coisa, alguma solução. Isso é uma expectativa. A expectativa está no vazio. A esperança não. A esperança, você semeia a semente e você tem esperança de colher. E o texto diz que a esperança do justo é alegria. O justo está alegre agora por algo que ele terá depois. A esperança é o futuro desfrutado antecipadamente.
Eu me lembro, já faz anos, eu estava no Canadá, Estados Unidos. Aí eu liguei para casa, estava falando com a Rose. A Rose falou assim: Pio, a Lohana quer falar com você. A Lohana deveria ter uns 10, 12 anos, 13 anos, alguma coisa assim. Faz uns 5 anos atrás. E aí, estão acordadas? E aí, a Rose falou assim: a Lohana quer falar com você. Passou o telefone. Ela falou assim: papi, você poderia... E falou lá um presentinho que ela queria. Você pode trazer para mim? Eu falei: tá bom, eu vou comprar. Quando eu falei assim: ok, eu vou levar, eu vou comprar para você, ela jogou o telefone e saiu correndo e tal. Aí a Rose pegou o telefone e falei: não, ela está toda alegre aqui, correndo, disse que você vai comprar, não sei o quê. Ela chega na escola e fala com as coleguinhas: você sabe o que eu ganhei? Eu ganhei isso. E era um brinquedinho da moda da época que todo mundo queria ter. Aí as coleguinhas falaram assim: ah é, podemos ir na sua casa para ver? Ela falou: não, meu pai está viajando e quando ele chegar, ele vai trazer. E os colegas: tá, mas então você não ganhou? Não, eu ganhei. Mas como que você ganhou? Meu pai disse que vai me dar, ele se vai me dar, ele vai me dar. Ela já estava feliz, alegre, contente, porque ela tinha uma semente, ela tinha uma promessa, ela tinha uma declaração do pai. Meu irmão, imagina se eu e você entendêssemos isso, e se você pegasse um texto bíblico, você pega lá um texto bíblico, e começa a ler aquele texto, e de repente você cai na gargalhada, você começa a dar risada, você começa a se alegrar. Aí os demônios um olha para o outro e diz: o que será que está acontecendo com ele? O que está passando com ele? Aí você sabe que os demônios estão ali em volta, ao redor, você sabe, a Bíblia diz, né? Você diz assim: sabe, bichão, é o seguinte, ó. É o seguinte, eu já consigo ver materializado em minhas mãos essa promessa. Eu já começo a enxergar isso. Então a esperança é você se alegrar agora por algo que Deus vai te entregar amanhã. Olha esse texto de Jeremias 17:7. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Por que Jeremias está dizendo que a esperança é o Senhor? Porque Ele é o Logos, porque Ele é o Verbo, porque Ele é a palavra, porque Ele é a semente, Ele é o grão de trigo que caiu na terra. E a minha alegria está nele, a minha confiança está nele, a minha esperança está nele. Quando você tem esta conexão com Ele, Jesus, a palavra, o Verbo, nessa dimensão, nessa intensidade, olha o resultado. Versículo 8. Porque Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Porque as suas folhas permanecem verdes. E no ano da seca, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Eu estava perguntando para o pastor Lucas, lá de Goiás. Falei: daí está chovendo lá? Ele falou: não, Pio, só para outubro que vai cair água lá. Eu estive esses dias lá, já estava seco. Não chove, fica o quê? Uns 5 meses sem chover. Aí fica tudo seco. A gente não... Aqui em Curitiba, né? Curitiba, você não sabe o que é isso, né? Chove todo dia, né? Mas o texto é muito claro em dizer que aquele que confia no Senhor, espera no Senhor, é como uma árvore plantada junto às águas. As raízes vão até o ribeiro e começam a beber do ribeiro. E esse ribeiro é Cristo Jesus, Ele é a fonte da água. O texto diz que não receia quando vem o calor, quando vem a estiagem, as folhas permanecem verdes, ou seja, permanece bonito, alegre, frutífero, verde, não importa as circunstâncias, a esperança leva você a viver para além da situação, para além da circunstância. Você sabia que a esperança é tão poderosa assim? Quando a nossa esperança está colocada no Senhor Jesus Cristo, nós recebemos alguns grandes benefícios.
Grandes benefícios. Esse texto está dizendo que a esperança me faz olhar para o Senhor Jesus Cristo e não para a circunstância que me rodeia. A nossa esperança está no Senhor. A palavra é o Senhor. O verbo é o Senhor. Portanto, você está agora conectado no verbo, na palavra, no Logos. E aquilo que ele é e contém passa a ser seu por causa da esperança. Então nós já sabemos que a fé é diferente da esperança. O que é fé, pastor? Fé é você dirigir o seu carro e olhar pelo retrovisor. Fé só tem a ver com o passado. Como assim, pastor? Se a Bíblia diz que fé é? Espera lá. Se você não olhar para o passado, chamado obra de Cristo Jesus, a nossa fé é vã, vazia. O que é fé? Fé é enxergar o que Jesus fez. Ele nasceu da Virgem Maria, ele cresceu em Nazaré, ele foi batizado no Rio Jordão, ele foi cheio do Espírito, 3 anos e pouquinho ele andou por toda parte fazendo bem, ele foi cravado na cruz, ele foi sepultado, ao 3º dia ressuscitou, ele com o corpo glorificado ficou 40 dias andando aqui na terra, depois de 40 dias ele foi levado aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Se você olha para trás e enxerga esta obra, e você crê nessa obra, isso é fé. Porque você só tem vitória naquilo que você sabe que Jesus teve vitória. Você só é derrotado na área que você crê que Jesus não venceu. É assim que funciona. Ah, pastor, estou tendo dificuldade nessa área, porque você não crê que Jesus venceu essa área ainda. Desse jeito. Agora veja o seguinte, e o que é esperança? A esperança olha para o futuro. Qual o futuro? O futuro prometido por Deus, o nosso Pai Celestial. A esperança se alegra com a promessa de Deus. A esperança trabalha com o futuro. A fé me faz crer nas promessas do passado. A esperança me faz alegrar que agora eu vou receber o cumprimento das promessas. Essa é a diferença de fé e esperança. Como o nosso tema é esperança, existe mais de 7.700 promessas de Deus nas Escrituras. As promessas são o futuro da esperança. O que é esperança? Esperança é a alegria do agora por poder confiar que eu vou desfrutar do cumprimento da promessa de meu Pai. Você começa a se alegrar já, porque você tem uma promessa. A nossa esperança, ela se acende quando recebemos a promessa. A habilidade de cumprir a promessa está na natureza da semente, está na natureza de Deus. A palavra de Deus, que é semente, contém a promessa, é a própria palavra que cumpre a promessa. Devemos entender que tudo em nós foi feito para termos comunhão com Deus. Tudo em nós foi projetado para recebermos a palavra de Deus, a semente. O nosso espírito em primeiro lugar e depois a nossa alma. Tudo projetado para ter um relacionamento com Deus através da palavra. Queridos, existe, claro que existe, as manifestações de Deus, o toque de Deus, e você sente, você treme. Existe, claro que existe. Nós fomos num evento fora do Brasil, uma época, anos atrás. Eu recebi um toque de Deus, eu fiquei uns 3 dias. Eu fiquei uns 3 dias tremendo. Ia tomar banho, tremendo, com contrações. Não conseguia parar. Ia num restaurante, eu ficava tremendo e ficava com contrações. Na cama, dormindo, né? A Rosa estava comigo lá, a noite toda tremendo e chacoalhando na cama. E não conseguia controlar. Foi um toque de Deus na minha vida. Uma visitação de Deus que eu não tinha controle. Acho que deu mais de 3 dias chacoalhando. E eu queria segurar meu braço aí chacoalhava a cabeça, não tinha como controlar. Eu creio nisso, eu já vi isso, eu já experimentei isso. E está tudo certo. E você que não experimentou, está tudo certo também. Não significa que você tem que experimentar. Só que é o seguinte, esse lugar de comunhão, de relacionamento com Deus, se dá na palavra. E aí todos podem ter. Aí todos podem ter. Aí todos podem experimentar.
Nós fomos projetados para termos um relacionamento com a palavra de Deus. Ao ter um relacionamento com a palavra de Deus, você pode ter até essas manifestações, pode ter, não tem problema. Mas não necessariamente, porque você tem um relacionamento com a palavra dele. Meu último ponto para nós encerrarmos. Vamos entrar num campo aqui interessante. Nós temos como tema esse ano, o ano do favor. O favor de Deus é o que nos leva mais longe e mais rápido. Preste atenção nisso, por gentileza. O favor de Deus é o que nos leva mais longe e mais rápido. O favor de Deus nos dá duas coisas essencialmente, dá mais, mas eu quero destacar duas. Proteção e provisão. Se você está debaixo do favor de Deus, você tem proteção e provisão. Diga assim comigo, proteção e provisão. Agora diga como um crente que crê, proteção, provisão. O que é a proteção? A proteção é a misericórdia. O que é a provisão? A provisão é a graça. A proteção de Deus fez com que Jesus Cristo morresse em nosso lugar. Ou seja, a misericórdia que se expressa na forma de proteção, é a misericórdia que se expressa na forma de proteção. Ela fez com que Jesus Cristo se tornasse o nosso substituto morrendo na cruz. O favor de Deus me deu a proteção dele morrer em meu lugar. Mas a morte de Jesus Cristo não é o fim. A morte dele sim satisfaz o que a justiça divina requeria, exigia. A morte dele quitou a nossa dívida. A morte de Jesus Cristo me protegeu de ter que morrer pelo meu próprio pecado. A morte dele é a minha proteção. A morte de Jesus Cristo é a expressão da misericórdia de Deus. A provisão. A provisão de Deus, por sua vez, nos foi dada na ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição se expressa na forma de provisão. Nos faz entrar debaixo do favor de Deus. Se Jesus Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, declara a palavra de Deus. Foi por meio da ressurreição que Ele nos deu a justificação. A justificação é ser declarado sem culpa, sem dívida, sem pecado. A Bíblia diz, e a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça nos permite reinar em vida hoje, agora. O Senhor Jesus, na sua morte, pagou a nossa dívida. Ele nos libertou da condenação eterna. Mas é na ressurreição que somos justificados. E somente o justificado pode ter o favor de Deus. Somente o justificado tem uma viva esperança. Na ressurreição, recapitulando, na ressurreição de Jesus, nós temos acesso à vida abundante. Na morte de Jesus, temos a proteção. Na ressurreição, nós temos a provisão. Na sua morte, recebemos misericórdia. Na sua ressurreição, recebemos graça. A igreja, ela é formada de pessoas justificadas. Diga amém. Amém. Vocês não imaginam o privilégio de vir aqui e pregar para um auditório ultra selecto. Especial. Filhos amados, filhas amadas, reis, rainhas, sacerdotes, sacerdotisas. É assim. Herdeiros de Deus, santuários do Espírito, alvos da graça. É um privilégio enorme, porque a igreja é formada de pessoas justificadas. Mas a igreja deve estar aberta também para receber os que ainda não são justificados, para conduzi-los à esperança da glória. É muito importante você saber disso, pois Deus nos diz que este é o ano do favor. Então, se você já foi justificado,
Tome a decisão de sair do cativeiro da culpa, do peso, da condenação, da tristeza, da dívida espiritual. Tome a decisão. Queridos, algo que você precisa entender, você tem que entender. A Bíblia diz que eu e você estávamos enjaulados. Imagina uma jaula. Estamos ali, presos, dentro de uma jaula. O que Jesus fez? Jesus veio ali e abriu a porta dessa jaula. Ele abriu, arrebentou o que amarrava essa porta. E aí ele disse para mim e para você, você está livre. Sair da jaula é uma decisão individual. Ele não vai enfiar a mão lá e tirar você para fora. Não vai. É você quem decide sair dali. É você quem decide sair da culpa, da condenação, do medo, do fracasso. É você quem decide sair da pornografia. É você quem decide sair do vício. É você que decide sair da mentira. É você que decide sair. Aleluia. Eu já ministrei esses dias, deixa eu repetir para alguns de vocês que não me ouviram. Numa manhã de verão, numa linda praça em Curitiba. Tem verão em Curitiba. Uma garotinha brincando com a mãe. Ela olha assim e viu um passarinho no galho de uma árvore, cantando. A garotinha diz, olha mamãe, aquele passarinho, ele não tem gaiola, Coitadinho dele, ele não tem gaiola. Porque na cabeça da menininha, a gaiola é o lugar que tem comida, que tem água. O gatinho não consegue alcançá-lo, tem a proteção. A gaiola é o melhor ambiente, o ambiente mais seguro. Perceberam onde eu quero chegar? Só que a liberdade que Ele deu para mim e para você, a vida de esperança, a vida de abundância que Ele deu para mim e para você, é fora da gaiola. É fora da gaiola. E eu e você precisamos tomar o passo e sairmos para essa vida abundante. E tomar o passo e sair, isso é esperança. Sem esperança você não se move, sem esperança você não avança, sem esperança você não progride. Olha por gentileza, esse texto de Colossenses 1:13. Ele nos libertou da gaiola, das trevas, e nos transportou para o reino sem gaiola do Filho do seu Filho amado. Versão Pio Carvalho. Olha aí, olha o versículo 14. Em quem nós temos o quê? A redenção, a remissão dos pecados. Que texto tão glorioso, que verdade poderosa, que verdade eterna. Uma vez mais cabe aqui a nossa gratidão pela obra consumada de Cristo Jesus e pela atuação do Espírito Santo, nos capacitando a viver essa vida livre. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Cristo. As bênçãos que você está buscando estão depositadas na igreja. O Senhor Jesus Cristo tem a primazia em todas as coisas, diz a Bíblia. Porque Deus depositou em Cristo Jesus toda a plenitude da divindade. Eu sei que vocês conhecem esse tema de bênção. Mas só para eu fechar um pensamento aqui, só para ajustar uma ideia aqui. A Bíblia fala sobre 3 categorias, 3 tipos de bênçãos. Uma bênção que é uma bênção universal, que cai sobre todas as pessoas, que está lá em Gênesis, quando Deus abençoou o homem. Sol, a chuva, a semeadura, a colheita, bênção universal. Essas bênçãos naturais estão ao alcance de todos. A Bíblia fala sobre as bênçãos dos descendentes de Abraão, que são bênçãos da promessa. Promessa de proteção e provisão. É uma outra categoria de bênçãos que os descendentes de Abraão receberam essa promessa. Existe também sobre a bênção sobre a igreja de Cristo Jesus. Essas bênçãos são bênçãos da herança. Bênçãos da herança.
Aqui então, nós precisamos entender que o cristão, você tem à sua disposição esses 3 níveis de bênçãos: as bênçãos naturais, as bênçãos da promessa e as bênçãos da herança. Os cristãos, filhos amados de Deus, possuem esses 3 tipos. A Bíblia Sagrada chama isso de vida abundante. De vida abundante. Atos capítulo 1, versículo 9. Atos 1, 9. Aí eu quero começar a encerrar aqui. Depois de ter dito isto, Jesus foi elevado às alturas, à vista dos 12 discípulos, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco, 2 anjos, quantos? Diga 2. 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado dos 12 discípulos. Dos 11, na verdade, né? E lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Este Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês ouviram subir. Este Jesus voltará. Ele voltará. Assim como ele foi elevado, ele virá. Para justificar os 2, 2 Coríntios 13, 1. 2 Coríntios 13, 1. Olha o que diz ali. 2 Coríntios 13, 1. E esta é a 3ª vez que vou visitá-los. Paulo falando para a igreja de Corinto. Mas eu quero essa segunda parte ali. Ó. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Outra versão diz: toda palavra se confirmará. Quantos anjos disseram que Jesus vai voltar? 2. Se 2 deles declararam que ele vai voltar, essa palavra está confirmada. Essa semente, ela vai germinar. Não tem como. Não tem como. 2 anjos testemunhando que Jesus voltará. Aqui nós temos a grande promessa. Ele vai voltar. Olha esse texto, por gentileza, de Mateus 28, 5 e 6. Quando Jesus foi sepultado, na manhã do domingo bem pela manhã, aquelas mulheres foram ao sepulcro. Mas o anjo, dirigindo-se àquelas mulheres no sepulcro domingo de manhã, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou. Por que ele ressuscitou? Porque ele tinha dito: eis que o semeador saiu a semear. E um dia esse semeador lançou uma semente dizendo: eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar. E essa semente, ela germinou. Ela cresceu, ela frutificou. As mulheres foram lá perguntar: por que você está procurando ele aqui? Ele ressuscitou como ele disse. Ele prometeu, ele cumpriu. Ele prometeu, ele cumpriu. Se ele prometeu, tenha esperança nessa promessa, porque isso vai se cumprir. Semelhantemente agora, ei, olhe, preste atenção. 2 anjos saíram a semear. E eles semearam o quê? Esse Jesus que subiu, ele vai voltar. Eu posso ter uma viva esperança na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque existe uma promessa dentro dessa semente, e essa promessa me faz acender uma chama, uma viva esperança de que isto será assim. Meu Deus! Como ele tinha dito. Ele ressuscitou. Olha esse texto de Atos, só para confirmar. Atos 2:32. Deus ressuscitou este Jesus. E disso todos nós somos testemunhas. Aleluia. Esta é a esperança viva. A segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
O cristianismo não é uma religião. Por gentileza, se alguém perguntar para você qual é a sua religião, você vai dizer assim: eu não tenho religião. Eu não tenho religião. Sabe por quê? Porque a religião precisa ter um fundador. E o fundador de uma religião, ele precisa ter as normas, as regras da religião. E se você quiser servir aquela religião, você vai ter que cumprir aquelas regras. Nenhum fundador de nenhuma religião, islamismo, budismo, shintoísmo, confucionismo, nenhum fundador de religião disse: vinde a mim. Todos disseram: venha aos meus ensinos. O único que disse: vinde a mim, foi Jesus. Cristianismo é um relacionamento com Cristo, com a pessoa dele. Imagina você andando numa estrada. Chegando ali na frente tem uma bifurcação, direita e esquerda. Você olha assim uns 40 metros, uma árvore bem frondosa, está bem calor, e uma pessoa, um homem, em pé debaixo daquela árvore. Você olha para o outro lado, tem uma árvore frondosa e um homem morto, um corpo no chão. E você precisa buscar informações para que lado ir. Para quem que você vai perguntar? Para quem está vivo ou para quem está morto? Seguir as religiões é perguntar para quem está morto. Seguir Cristo é perguntar para quem está vivo. Aleluia! Aleluia! É certo que Ele voltará, porque Ele está vivo. Esta é a nossa viva esperança. A esperança é se alegrar agora por algo que receberemos depois. Você pode se alegrar agora pela segunda vinda de Cristo Jesus. Você pode se alegrar agora porque você vai ver a face dEle. Você pode se alegrar porque você vai ouvir a voz dEle. Você pode se alegrar porque você virá com Ele em glória. Você pode se alegrar porque você receberá o seu galardão. Você pode se alegrar porque você verá Satanás e seus demônios esmagados debaixo dos pés dEle. Você pode se alegrar. Nós temos a viva esperança. Meu Deus. A fé sem esperança produz cansaço. A esperança sem fé produz frustração. Por isso que Hebreus diz que a fé é a certeza, é a substância daquilo que esperamos. Isso porque a esperança necessita de uma promessa. E para recebermos a promessa é necessário fé. A fé abraça a promessa. Agora que você tem a promessa, você coloca a esperança na promessa. Porque a promessa é a palavra, é a semente. E ela sempre gera alegria. Conforme nós lemos, agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Nós damos graças a Deus pelo privilégio de termos esses três. Mas me permita encerrar, concluindo esse pensamento, dizendo o seguinte: olha uma coisa aqui, Tiago 2,19. Tiago 2,19. Você crê que Deus é um só? Diga: eu creio. Faz muito bem. Tiago diz assim: ok, faz bem, tá bom. Até os demônios creem e tremem. Então se você crê, você se igualou aos demônios. Olha o que está escrito. Se você crê, se igualou aos demônios. O texto diz que eles creem e estremecem. A palavra tremer aqui significa ser invadido por um medo extremo, estar terrificado. O diabo crê ao ponto de ficar terrificado, ao ponto de ser invadido por um medo extremo. Mas das três virtudes, fé, esperança e amor, o diabo só tem fé. Ele não tem esperança e ele não tem amor.
ele não tem esperança. Muito menos amor. Mas você e eu, amados, nós cremos em Deus, o nosso Pai Celestial. Nós cremos em cada promessa que está na Bíblia Sagrada. Nós temos uma viva esperança de que veremos a bondade do Senhor sobre toda a terra. Nós temos a esperança de que nós, nesses últimos dias, Deus vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. O nosso humor não é baseado nas notícias. O nosso humor é baseado na nossa esperança que está na palavra. Por isso, esperança é ler, é crer, é entender esse texto de Apocalipse 21. Olha o que está escrito aqui, por gentileza. Apocalipse 21. E vi novo céu e nova terra. Isso são palavras proféticas, são promessas, são sementes. Se você pudesse ouvir os anjos, eles estão dizendo para você agora: ei, olhe, preste atenção, o semeador saiu a semear. E a semente é esta: e vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte, que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Aleluia! E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras, estas sementes, estas promessas são fiéis, são verdadeiras, elas se cumprirão cabalmente. Disse-me ainda o Senhor: tudo está feito. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. E a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Aleluia! O vencedor herdará todas estas coisas. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Você será minha filha, você será o meu filho. Esta é a nossa viva esperança. Esta é a semente. Eis que o semeador saiu a semear. Somente a igreja do Senhor Jesus tem estas sementes. Somente a igreja do Senhor Jesus Cristo tem essas promessas. Somente você pode ter esta chama chamada esperança. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. A nossa esperança está no Senhor. Nós nos alegramos nele. Nós nos alegramos nele. Queridos, somente a igreja do Senhor Jesus é capaz de marchar de joelhos. Só a igreja faz isso. Só a igreja faz isso. Só nós podemos nos alegrar agora. Ah, pastor, mas eu estou passando por uma luta, por uma tribulação. Isso vai passar, meu irmão. Isso vai acabar. Isso vai passar. Espera mais um pouquinho. Continue se alegrando. Continue semeando. Continue declarando a palavra.
Continue recebendo a palavra. Oh, rabachandalabá, secandalabás. Ei. Eu tenho certeza que Jesus viu tantas cenas enquanto ele estava aqui na terra. Mas uma das cenas que mais chamou a atenção dele: eis que o semeador saiu a semear. Porque quem semeia está com o coração, com o espírito, com a alma cheia de esperança. Cheia de esperança. Pai, obrigado. Pai, obrigado. Pai, eu semeei essas sementes com esperança. Eu sei, Senhor, que caiu em corações em solos férteis. E nesta hora, Pai, nós proibimos Satanás e seus demônios de roubar essas sementes. Declaramos que nesse solo fértil, essa semente ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai florescer. Nós sentiremos o perfume das flores destas sementes, em nome de Jesus. E nós veremos, ó Deus, a frutificação em abundância. Nós veremos frutos, ó Deus, de saúde divina. Nós veremos frutos, Senhor, de lares restaurados. Nós veremos frutos, Senhor, de ministérios energizados. Nós veremos frutos, Senhor, de ministérios restaurados. Nós veremos frutos, Senhor, de finanças restauradas. Nós veremos frutos, ó Deus, de alegria, de contentamento, de satisfação. Nós veremos, ó Deus, a sua igreja marchando, porque a esperança nos faz ver o fruto muito mais do que a situação, Senhor. Pai, isto é assim. Pai, isto é assim. Isto é assim. Espírito Santo, por gentileza, abra os olhos do nosso entendimento. Espírito Santo, nos dá a dimensão da frase do Senhor Jesus. Ei, preste atenção. O semeador saiu a semear. Eu posso crer, Senhor, que Jesus falou com uma alegria, com uma empolgação enorme. Espírito Santo, ministra a cada um de nós, dê sonhos, fale conosco, vai ministrando a vida de cada um de nós, no particular, no privado, no estágio, no nível em que cada um estamos. Senhor, pessoas vieram de longe para estar conosco, outros estão em contato conosco de tantos lugares. Senhor, eu peço, e eu tenho essa viva esperança, ninguém sairá dessa conferência do mesmo jeito que chegou. Ninguém sairá da mesma maneira. Coisas tremendas e poderosas estão sendo liberadas. Pai, libere os teus anjos, que são espíritos ministradores, que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação, para trazer até as nossas mãos, as nossas vidas, aquilo que nos foi dado gratuitamente no amado. Isso é sim, Senhor.